Agora me diz uma coisa, por exemplo, eu nunca usei droga na minha vida, nunca. Eu andei só porrada de maluco na minha época, então, pô, todo mundo fumava, tomava Mandrix, tomava ácido. Eu tive vários amigos que, pô, perdi vários amigos, sacou? Que, pô, usando droga. Então, mas eu nunca usei. As pessoas até. Eu falo isso assim, as pessoas vão até dar risada. Tá as pessoas têm essa imagem. Mas o Rabelo me conhece, cara, todo mundo me conhece. Mas nunca, o Sérgio é um cara que eu realmente nunca usei, porque eu não tive curiosidade de usar. A Carlinha falou, meu irmão nunca usou, o pessoal acha que ele usa. Mas é verdade. E tive medo de falar, pô, se eu usar isso aqui, eu acho que, pô, se eu tomar um ácido, não sei o que. Então eu sempre tive essa coisa. Agora, qual é por que você começou a usar droga e por que você também começou a usar droga? O que te levou a usar droga? O que você... No meu caso, sobre o crack que ele falou, a onda do crack, né, é uma cachoeira de dopamina que dura 3 segundos. 3 segundos. Então você depois, quer mais. Aí você fica atrás, né? Mas cada droga tem a sua particularidade. Uma agita mais, outro dá um sono. E ela é barata, né? É barata. Ela é barata, então por isso que as pessoas acabam indo. E é uma ida quase sem volta, né? É praticamente um beco sem saída. Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Ponto. É isso. Pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Eu criei essa frase de tanto atender e resume tudo, né? Por que vocês entraram na droga por quê? Por causa da curiosidade, ou então a influência de algum amigo, fala, experimenta aí. Me senti então, pertencente. Você estava triste, estava deprimido. Me senti pertencente ao grupo. Acabou com a namorada e tal. Eu fui assim. Você foi o quê? O seu caso qual foi? Cada caso é um caso. O meu caso foi que eu queria me sentir pertencente ao grupo. Né? Todo mundo usava. Eu sou de 73, então 83, comecei com 17, nos anos 90. Era onde tinha o ácido, a AIDS, né? Era o auge. Difícil. E a maconha e tal. E aí eu falei, pô, todo mundo usava. E aí, você não vai usar, não? Careta. Inclusão social. Isso é o que o pessoal fala, né? Mas inclusão é verdade. social. Eu queria me sentir pertencente ao grupo. Senão eles iam me excluir. Aí, para isso, eu usei. Ninguém se vicia em óleo de fígado, né? Porque, por exemplo, na minha época, o careta, por exemplo, eu falava assim, não quero não, pô, tu é careta. Então, só que eu não me influenciava, eu falava, sou careta doidão, blá, porque eu era o cara mais animado da turma. As pessoas até achavam que eu era louco. Falavam, pô, meu irmão, a gente fuma, a gente toma, a gente papapá, e o malandro é que fica louco. Você saiu bem, né? Eu era tão elétrico, mas tinha essa coisa da vergonha de, pô, você não usa, tu é careta. As meninas falavam, você não usa. É verdade. Eu experimentei porque assim, eu sempre tive déficit de atenção na infância, né, cara? Só que minha mãe não quis me dar Ritalina quando eu era criança. E aí, quando eu experimentei lá para meus 14, 15 anos, aquilo ali foi paixão à primeira vista, né? Só que eu demorei para ter coragem de usar com mais regularidade, né? Só quando eu já achei que eu tava assim, uma época que o sucesso subiu um pouco na minha cabeça. Isso era o quê? Maconha ou era... Foi a cocaína mesmo. Cocaína. Você já começou com... Quando eu era muito assim, eu tinha umas paixões, eu tinha muita coisa assim de... Eu chorava no colégio, eu brigava. Eu sempre não sabia zoar, eu era aquele malandro que todo mundo bagunçava, mas eu não sabia a hora de parar, e eu sempre era levado para coordenação, sempre era suspenso no colégio. Sobrava para você. Sempre era o burro da história, que eu não era muito esperto, né? Eu gostava de brincar, era disperso, gostava da brincadeira, só que eu sempre me ferrava, sempre ia para coordenação. E eu tinha umas paixões, assim, platônicas, né, cara? Me apaixonava por uma menina e tal, gostava daquela que não queria ficar comigo. Enfim, aí quando eu comecei a fumar, aí por inclusão social, tinha aquele amigo que já tinha experimentado cannabis, e ele se dava bem, pegava todas as gatas e tal, eu meio que me espelhava nele, admirava, acabei experimentando nesse sentido, mas aí teve até um despertar xamânico. No começo foi bom, foi até bom, teve as vantagens, que eu comecei a conseguir me enxergar de fora da caixa, assim, comecei a me enxergar de um ponto de vista mais distante, comecei a questionar, comecei a questionar tais traumas, ressignificar, por que eu sofro por isso? Comecei a questionar, a duvidar, né, de alguns sofrimentos ali. Só que aí eu comecei a usar demais, né, cara? Em vez de só ter a experiência e não usar como uma muleta regular, eu fiquei usando muito, né? E assim, eu comecei a gravar Malhação, gravava cena pra caramba lá no primeiro ano. Tu gravava doidão? Não. Eu ia pro colégio de manhã, não fumava, só fumava quando chegava à noite, né? Chegava em casa e fumava e dormia. Na gravação tu não dava aquela pá? Só no meu último ano de Malhação que eu já tava meio que desleixado, eu já tava indo pra muita balada, já tava meio sem motivação, sem muito tesão de estar fazendo aquele personagem que era infantil, que era meio assim lúdico, eu já queria fazer coisas mais sérias, mais conflituosas, personagens
personagem mais boladão, policial, traficante, com arma. Eu já queria fazer outros tipos de personagens, já não tinha mais aquele estímulo. Aí eu comecei a dar umas vaciladas na Malhação. E quando tava no Defeitos da Droga, você conseguia decorar os textos e tal, papá, ou você de repente se perdia um pouco? Como eu só comecei a dar esses vacilos já no meu meu quinto ano de Malhação, então eu já tinha meio que crédito lá com a equipe, o pessoal tinha uma tolerância comigo, mesmo que eu às vezes errava muito, ia fazendo a cena aqui o porquê. Porque era um grande sucesso, né? O É, seu já personagem tinha uma era um aceitação, personagem que o tinha uma cabeção. aceitação e todo mundo sabia que rolava ali. Aí tinha que Era ajustar como um o texto, mocotó né? naquela primeira fase da Malhação, né? Você foi o segundo mocotó, assim, de sucesso, né? Que até hoje o menino é mocotó, né? O André Marques. Nos primeiros anos eu sempre levei no sapatinho, eu sempre fui um garotão assim, que eu já fumava meu bagulhinho quando chegava em casa, mas lá eu não me abria com ninguém, não falava pra ninguém, era muito quietão, assim, chegava na hora certinha, decorava meu texto, ia pro colégio, estudava, tava no segundo grau, e aí... Só que aí, já no segundo ano de Malhação, começou a entrar uma galera assim, mais descolada, eu já comecei a me abrir um pouco mais, aí que começou, né? Aí começou a... Você vê como a influência do ambiente, né? As pessoas... Galo que anda com pato morre afogado, né? Tem esse ditado. Então imagina a cena. Galo que morre o quê? Que anda com Galo que anda com pato morre afogado. Então imagina a cena. E ainda morre fazendo homenagem a mim. Glu, 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 glu. Glu, glu, glu. Tô me afogando, glu, glu. Às vezes ele pensa em ir para algum lugar, eu falo assim, Serginho, pato novo não dá mergulho fundo. Porque ele está recomeçando, né, na sociedade a uma nova maneira de viver. Porque o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir, na droga fica disfuncional. Né? Porque a pessoa pensa de um jeito, fala de outro e age do outro. Nas drogas. Quando a pessoa está sóbria, com essa nova maneira de viver, ela fala, faz o que fala e pensa o que fala. Exatamente. É tudo coerente. Então isso ele está recuperando, ele está indo muito bem. Eu passei o texto com ele lá em São Paulo, eu fui com ele, né? Acompanhei cada passo. Lá da Praça Nossa, lá? Da Praça Nossa. Aí ele falou, bate o texto comigo. Aí a gente bateu o texto, né? Você pegou cada fala, sublinhou, qual é a intenção dessa fala. Ele é super dedicado, ele tem talento incrível. Não, tanto é que fez o sucesso que fez. Ele tá com uma aparência muito boa, meu irmão. Pô, tu parece um gringo, um ator gringo, meu irmão. Tu é americano? Pois é, meu pai é meio assim, alemão, né, cara? Minha mãe é branquinha e eu nasci em Nova York, mas eu não tenho nenhum parente lá, né? E... Tu nasceu em Nova York? nasceu Eu em Nova York. sou americano. Eu tenho sangue russo por causa da minha mãe. Tu tem um brincar americano? russo. Tu tem um brincar? Tu nasceu nos Estados Unidos? Eu tenho a certidão de nascimento americano e o passaporte, né? Eu nasci no Queens, nasci no Queens, Nova York. Olha só, cara. Meu irmão, tu tira onda. Nasci no mesmo hospital que o Charles Paravente. Aí, pô. Olha só.